Como vai, minha gente querida? Que bom estar com você por aqui para a gente partilhar de mais uma reflexão. Hoje eu queria convidar você que fosse comigo no texto que encontra-se na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 4, verso 18. Olha o que o texto diz. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. Quando você ouve esse texto, ou você lê esse texto parece demandar um grande paradoxo. Você olha para isso e diz assim, bom, isso daqui não pode ser duas coisas ao mesmo tempo. Ou é isso ou aquilo. A lógica cartesiana na qual nós fomos fundamentados, e o pensamento racional, a nossa idade moderna, ela traz essa perspectiva. Se uma coisa é uma coisa, não pode ser outra coisa, e isso está definido. E por que eu trago essa perspectiva cartesiana como um reflexo complicado e como uma lente que dificultaria a gente ler esse texto? Porque quando você pega o texto, olha, contra toda esperança, em esperança creu. O que talvez traga uma fundamentação melhor para a compreensão desse texto seja o dialético, a perspectiva dialética. Ou seja, isso pode ser isso como aquilo também. Não há uma contradição que as duas coisas coabitem, que estejam ali se entrelaçando. Falando nisso, aí, assim sendo, você entende melhor o texto. Contra toda esperança, em esperança creu. O teólogo Jürgen Moltmann vai dizer sobre dois sensos que podem habitar esse texto. E qual é o senso, ou os dois sensos que habitariam esse texto? De um lado, você tem o senso de possibilidade. Do outro lado, você tem o senso de realidade. Contra toda esperança. Qual senso habita esse local? Senso de realidade. O senso de realidade é aquilo que não ignora o lugar que está fundamentada a coisa. A coisa está fundamentada debaixo de uma realidade nua e crua. Contra toda a esperança, traz um universo de impossibilidade. No caso aqui do personagem, da figura histórica e da figura que emblematicamente recebe o nome de pai da fé, ou seja, Abraão, está dizendo no contexto que Abraão era idoso, não poderia ter filho, já que a sua esposa era estéril, e avançados em idade impossibilitaria mais ainda. Consequentemente, a gente parte de um contexto, ou de uma vertente, de que esse senso de realidade são todo o conjunto de impossibilidades assuntados pelo personagem, pela história desse personagem e pelo contexto em que ele está incluído ou implícito na trajetória dele. Consequentemente, a realidade fundaria ou fundamentaria a impossibilidade plena. Só que em esperança, creu, traz um outro senso, o senso de possibilidade. E dentro do senso de possibilidade está tudo aquilo que é viável, mesmo que aparentemente não pareça ser. Diante disso, a palavrinha que faz a liga, que faz a solda dessas perspectivas é o crer. Em esperança, creu, porque esperança subentende não haver determinadas realidades vigentes, porque não seria esperança, seria lógica, seria constatação, seria evidência. Quando se fala de esperança, em esperança creu, trata-se de algo que vai além daquilo que é tangível e possível ao ser humano. Ou seja, crer está dentro da base daquilo que foi anunciado. Ele creu porque algo lhe foi prometido. E a promessa subsidia o crer desse ser, desse sujeito, de Abraão. Quando o senso de possibilidade irriga a terra do senso de realidade, aquilo que era deserto tem probabilidades inúmeras de fazer um oásis nascer. Diante disso, Abraão ensina para a gente que quando você crê, as possibilidades se multiplicam. Crer vem da ordem do intangível, do imaterial, mas parte do pressuposto de que Deus, aquele a quem ele crê, que é Deus, cria a partir do zero.
senso de possibilidade, irrigado por uma realidade que, mesmo desértica, precisa ouvir o ultimato daquele que cria a partir do nada. Beijo grande para você, que Deus te abençoe.